tem preço. Vamos entender juntos como um sucesso que vem muito rápido pode se tornar, na verdade, a maior das armadilhas. Mas antes de começar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Como é que a gente lida com os nossos próprios erros, hein? Essa reflexão é o ponto de partida de tudo, porque a gente vai falar do maior medo de quem investe. Aquele momento em que a aposta dá muito, mas muito errado. Bom, nossa viagem no tempo começa lá em 2009. O personagem principal da história é um estagiário de faculdade, sabe? Com pouca grana no bolso, mas com aquela vontade imensa de desbravar o mercado de ações. E olha, o começo não podia ter sido melhor. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em menos de 6 meses, o investimento inicial simplesmente dobrou de valor. Foi um crescimento, assim, meteórico. Uma sensação incrível para alguém que nunca tinha visto o dinheiro se multiplicar daquele jeito tão rápido. E com esse sucesso todo que veio da noite para o dia, surgiu também uma sensação bem perigosa, a de que era invencível. O mercado financeiro começou a parecer um jogo fácil, sabe? Um mundo de promessas onde parecia impossível perder. Pois é, essa confiança toda virou arrogância num piscar de olhos. Com alguns livros e cursos online de análise técnica debaixo do braço, o nosso jovem investidor já se sentia um mestre do mercado, pronto para qualquer parada. Mal sabia ele que essa autoconfiança toda era, na verdade, o caminho para o desastre. E é exatamente aqui que a maré vira. O excesso de confiança abriu as portas para um dos erros mais clássicos e mais perigosos que o iniciante pode cometer. A confissão do erro chega a ser chocante de tão simples. Comprar opções achando que eram ações. Um engano que parece pequeno, né? Mas que no mercado financeiro tem consequências, olha, gigantescas. Mas afinal, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Então, vamos lá, vamos entender essa diferença crucial. Uma ação, aqui à esquerda, é como se fosse um pedacinho, um tijolinho da empresa. Quem compra é dono de uma parte dela. Simples. Já uma opção, à direita, é mais parecida com um ingresso de show. Ela dá o direito de comprar ou vender uma ação por um preço combinado, mas só até uma data específica. Se essa data passa e o direito não é usado, o ingresso perde todo o valor, ele vira pó. E foi justamente essa data de validade que passou batido. O investidor estava focado só nos gráficos, completamente cego para o resto. A análise era bem superficial. Se o desenho no gráfico parecia bom, ele ia lá e comprava. Não tinha a menor ideia do que estava por trás daquela sigla no sistema, principalmente sobre o detalhe fatal do prazo de validade das opções. Agora, vamos para o momento da verdade. Aquele instante em que a ilusão se quebrou e a realidade, dura e crua, deu as caras. Acontece que, de um dia para o outro, o ativo simplesmente sumiu da tela. O volume de negociação foi a zero. Sem entender nada, o investidor ligou para a corretora. E foi nessa ligação que a ficha caiu. Ele não tinha comprado ações da Telebrás. Ele tinha comprado opções com data marcada para expirar. E o resultado? Brutal. Como o prazo de validade chegou, as opções expiraram e viraram pó. É assim que o mercado fala quando algo perde 100% do valor. Todo o dinheiro que ele tinha investido foi perdido. Mas olha só que interessante. O fim do dinheiro foi o começo da sabedoria. A partir daqui, a história não é mais sobre o que foi perdido, mas sim sobre o que foi ganho. As lições que só uma pancada dessas poderia ensinar. As primeiras lições foram sobre a cabeça, sobre mentalidade. Primeiro, humildade. Aquele sucesso todo no começo foi muito mais sorte do que genialidade. Segundo, controle emocional. Ganância e medo são péssimos conselheiros na hora de decidir. E por último, aceitação. Errar não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é parte do caminho. Depois vieram as lições sobre conhecimento. A regra de ouro, né? Nunca jamais comprar o que não se entende. Também a importância de pedir ajuda quando a gente está em apuros. E a lição final. A Bolsa de Valores não é um cassino. Ela exige preparo, estudo e não só um palpite de sorte. E, por último, as lições sobre a prática. Porque, né, conhecimento sem ação não serve para nada. É a experiência, é se expor ao erro que ensina de verdade. Aquela perda poderia ter sido o fim da linha, mas a decisão de continuar, de estudar, transformou a dor em aprendizado. Isso é o que a gente chama de ganhar experiência. No fim das contas, a perspectiva muda completamente. O erro deixa de ser o vilão da história para se tornar o melhor professor que alguém pode ter. Um professor bem severo, é verdade, mas que ensina coisas que a gente nunca mais esquece. O Michael Jordan, uma lenda do basquete, resumiu isso de um jeito perfeito. Eu falhei mais e mais e mais vezes na minha vida. E é por isso que eu consigo.
cada erro foi só mais um degrau na escada para o sucesso. E o Einstein vai ainda mais longe. Para ele, cometer um erro é sinal de coragem. É a prova de que alguém está tentando algo novo, explorando o desconhecido. Quem não erra, no fundo, não está se arriscando a inovar. E para a gente fechar, a reflexão volta para todo mundo que está acompanhando. Qual foi a maior mancada financeira da vida? Pensar sobre isso, sem se culpar, é o primeiro passo para transformar um erro bobo numa lição super valiosa. Se essa análise aqui fez sentido, se ajudou a ver os erros de uma outra forma, considere curtir, se inscrever no canal para mais histórias como essa e, claro, compartilhar com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Muito obrigada pela companhia,